Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro David Griffith, de Mecânica Quântica, temos aqui o problema 3.17. Ele fala, utilize a equação 3.71 nos seguintes casos especiais, onde o operador é igual a 1, o operador Q é igual ao hamiltoniano H, o operador Q é igual ao operador de posição e o operador Q é igual ao operador de momento. Tá? E comente o resultado de cada caso, referindo-se especificamente às equações do ponto 27, 33, 38 e a conservação da energia. Né? Comentários visando a equação 2.39. Então, ele está pedindo para a gente fazer esse tipo de reflexão. Né? A partir da equação 3.71, que é a equação que nos dá a relação de comutação com o hamiltoniano, de todos os outros observáveis, então todos os outros operadores comutando em relação ao operador hamiltoniano, e ver como é que o valor esperado desse observável se comporta ao longo do tempo. Então, uma taxa de variação em função do tempo, se é que varia ou não, depende da relação. Né? E atende essa relação aqui. Isso tem muito a ver com o princípio de conservação de energia, que seria a ideia de você ter a variação do valor esperado em função do tempo, menos a variação o valor esperado da taxa de variação do operador momento em função do tempo. Isso seria equivalente, né, ao comutador do hamiltoniano com esse operador. Então, vamos ver se essa relação é atendida. Também, né, ele analisa que os desdobramentos daquela equação nos leva a essas interpretações, né, ver se a probabilidade total de encontrar a partícula, ela varia ao longo do tempo, ela não deve variar, né? Então, se eu tenho uma região delimitada onde a partícula se encontra, eu tenho 100% de chance de encontrar ela naquele local com a mesma probabilidade. Então, ele quer que faça essa reflexão aqui. Também, dessa equação 2.27, com os desdobramentos também que ele mostra no problema, né, temos da equação 28, que é o valor esperado de um observável com uma posição. Também esses desdobramentos dessas equações também levaria a essa relação aqui, que ele observa. Então, o valor esperado, por exemplo, da posição, o valor esperado do momento, que pode ser escrito em função dessa relação, né, que é a massa vezes da partícula envolvida, vezes a derivada do valor esperado da posição em função do tempo, que na verdade atende a essa relação, bem como ele também pede para a gente associar com a relação da equação aqui, 1.38, que é, na verdade, a mesma relação que a gente tem muito semelhante ao caso clássico, onde você tem que a taxa de variação do valor esperado do momento em função do tempo é igual menos o valor esperado, né, no caso, da taxa de variação do potencial em função da posição. E isso aqui nos dá a relação, a dinâmica, isso aqui, a dinâmica de todo o sistema, né, que é a relação de força e que eu tenho envolvido com a partícula, do ponto de vista da mecânica quântica. Então, e a partir daí chegar através dessa relação aqui, identificar que o valor esperado da energia, o valor esperado do hamiltoniano, ele tem, de acordo com esses pesos estatísticos, aplicado ao valor da energia que você obtém, que é conservada em qualquer processo físico. Ok? Então vamos identificar todas essas relações olhando para o problema 3.17. Bom, então tá aqui. No item A, então a gente leva isso em consideração, né? Então, primeiro, que no caso do item A, ele quer que o operador seja igual a 1. Né? Então, 1 ele comuta com todos os outros valores. Né? Então, temos aqui que se eu fizer a derivada, no caso. Essa é a maneira de escrever o produto interno, né, da função de onda operada à mesa, é o módulo ao quadrado da função de onda integrado em toda a região do espaço. Essa é a anotação que está escrita aqui. Variando no tempo, então isso aqui deve ser igual a zero. Né? Então, este é conservado de acordo com a normalização. De acordo com provém da originalidade da equação 1.27 que a gente viu lá. Então, se você substituir aqui de fato a função de onda que nós temos, né, no problema, de acordo com a relação da equação 3.71, está aqui. De fato vai acontecer isso aí, ok? De acordo com essa relação. Bem, no item B ele considera o operador como sendo igual a H. Então, a gente tem a situação de que o operador é igual, o comutador, ele comuta com ele mesmo sempre, né, que é o próprio operador. Então, por isso que a variação, o valor esperado do momento variado no tempo também vai ser igual a zero, que isso que atende à relação de comutação. Utilizando-se H, que é de forma um tempo, a sua dependência temporal ela é explícita, e essa é a conservação da energia, né? Então, a energia não tem nenhum acréscimo, né, durante os processos dinâmicos, né? Por outro lado, né, a gente tem
que é a partir que você observa na equação 2.40, porque ela nos dá essa relação aí. Então, vejamos aqui, né, que é o operador newtoniano atuando sobre um estado quântico é igual ao valor da energia vezes esse próprio estado quântico. Isso aqui é sempre conservado, né? Então, por mais que eu faça a relação de computação aqui na energia, sempre vai dar zero, ou seja, não há criação de energia em nenhum dos processos. Como a gente atende também a relação na equação 3.71. Então, se aqui eu substituir, no caso, o hamiltoniano por valor Q, né? Então, você tá, né, o valor esperado do hamiltoniano em função do tempo seria igual, então, a relação de computação com ele mesmo, isso aqui dá zero, e o hamiltoniano em função do tempo também é zero. Ele simplesmente constata que é ele próprio, né, que fica na relação. No item C, ele considera que o Q seja o operador posição. Então, o hamiltoniano comutando com o operador posição não é diferente de zero nesse caso. Esse aqui vou ter que fazer a operação mesmo, que é menos a derivada, menos IH cortado vezes o momento sobre P, sobre a massa, que dá para a relação momento, né, e a gente pode ver isso no problema 3.14, que a gente tem aqui no vídeo gravado. Então, derivada do valor esperado da posição em função do tempo é igual a I sobre H cortado menos IH, valor esperado do momento, sobre a massa, é igual, que é a mesma, né, da relação que a gente estava obtendo do momento. Então, fica valor esperado do momento em função do tempo, dividido pela massa, que equivale àquela equação 33 que nós vimos, que é a taxa de variação no momento no cálculo que a gente viu anteriormente. Então, no item D, ele mostra que você considera o operador Q como sendo o operador momento. Então, a relação de comutação entre o hamiltoniano e P vai ser igual a... Aqui está o hamiltoniano, P quadrado sobre 2 vezes a massa menos mais o potencial, que está multiplicado por P, e depois na posição inversa, né, que seria igual a V em relação a P. Isso é igual, então, a relação de comutação do potencial com o momento linear fica igual a IH cortado, derivado do potencial em relação à posição, que atende ao problema 3.13, o item C, no caso, que vocês podem ver também nos vídeos que a gente gravou aqui anteriormente. Então, a derivada do valor esperado do momento em função do tempo fica igual a I sobre H cortado vezes I vezes H cortado, o valor esperado da taxa de variação do potencial em função da posição, que vai ser igual a menos o derivado do potencial em função da posição. Porque aqui é só combinar as constantes e DCT. Então, este é o que a gente chama de teorema de Ehrenfest, né, que é da equação 1.38 que ele pediu para a gente analisar aqui também. Okay? Então, esse era o problema 3.17. Ele queria que a gente fizesse a constatação, né, dessas relações que foram sendo construídas ao longo do capítulo 3 para mostrar que a energia ela é conservada em todos os processos quânticos. Né? Então, essencialmente, foi essa relação que ele trouxe aí para a gente. Okay? Então, por hoje é só. Até a próxima.